Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, aqui quem fala é o Davi e hoje o tema tá de lascar. A polêmica PEC 241 que já foi aprovada na Câmara dos Vereadores em primeiro turno por 366 votos favoráveis e 111 contras. Na votação do segundo turno o resultado não foi muito diferente, ela teve 359 votos favoráveis contra 116. Essa burocracia toda é por se tratar de um projeto que altera a Constituição Federal, o que já é um mau sinal para todos nós. Para que a lei siga adiante, exige-se a aprovação em duas votações na Câmara. Ela precisa ter o apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados. Depois, duas votações no Senado, com apoio ao menos de 49 dos 81 senadores. Se é aprovado também no Senado, o projeto segue em sessão de Congresso Nacional e não precisa nem da aprovação do Presidente da República para entrar em vigor. Mas o que será que essa PEC realmente representa? Por que tantos estudantes estão protestando ao mesmo tempo? Para saber essas e mais respostas, pegue agora sua banana com leite em pó e açúcar e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Diversas escolas foram tomadas por protestos em vários lugares do Brasil. A mídia chamou eles de invasores de escola. Mas o mais estranho de tudo isso, mais incoerente, é que esses invasores são os próprios estudantes. Há um motivo de toda a revolta, é a PEC 241, que basicamente diz em seu contexto: fixar para os três poderes, além do Ministério Público, da União e da Defensoria Pública da União, um limite anual de despesas. O texto será válido por 20 anos a partir de 2017 e consiste no valor gasto no ano anterior, corrigido pela inflação acumulada nesses 12 meses. A inflação é medida pelo indicador IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e a desvalorização do dinheiro quando ele perde o poder de compra num determinado período. Dessa forma, a despesa permitida em 2017 será a mesma de 2016, mas corrigida com a porcentagem que a inflação tirou, o poder de compra da moeda naquele ano. Na prática, a PEC congela as despesas porque o poder de compra do montante será sempre o mesmo. Em outras palavras, pessoal, falando de forma simples, o governo do estado só pode gastar o mesmo valor que gastaram no ano passado, corrigido pela inflação. Tipo, tu gastou 50 mil reais na compra de um carro novo no ano passado, e agora para comprar um outro carro, exatamente igual ao que você comprou no ano passado, você agora vai pagar por ele 53 mil nesse ano, por causa da inflação, que fez os 50 mil não ter mais o poder de comprar os mesmos 50 mil. Você agora tem que colocar mais 3 mil. É apenas esses 3 mil que o governo vai permitir. E esse é o problema de ter gerado tanta revolta. O governo incluiu nesse balaio de gato as despesas de saúde e educação, o que é inconstitucional, por isso mesmo é que essa PEC é uma emenda como se fosse uma gambiarra na Constituição. Escute bem a punição para os estados que gastarem mais, segundo os especialistas que foram consultados pela BBS Brasil. O link para você conferir vai estar aí na descrição do vídeo. Segundo especialistas consultados pela BBS Brasil, há 3 tipos de impacto. O primeiro deles está descrito na proposta. Caso o limite de gasto seja descumprido por um poder executivo, legislativo ou judiciário, ou até um órgão, o mesmo não poderá conceder aumentos para seus funcionários nem realizar concursos públicos. Outras sanções são impedir a criação de bônus e mudanças nas carreiras que levem ao aumento de despesas. As medidas funcionam como uma forma de punição para aqueles que fecharem a conta no vermelho. Há também outras consequências que não são citadas na PEC, que estão em oculto, mas podem aparecer após a sua implementação, como o congelamento de salários e uma discussão maior sobre distorções do funcionalismo público do país. Aí nós começamos a entender a verdadeira situação do Brasil. A conta daquela Copa do Imundo, onde foi aprovado gasto sem limites, a roubalheira do governo deixou o país falido, acabado. Esses mesmos que roubaram ainda estão no poder, porque eu acho que eu fui um dos primeiros a falar isso aqui no Brasil. Aquelas pessoas que foram na rua gritar "Fora Dilma" foram enganadas. O povo foi usado como massa de manobra e mostrou mais uma vez como é ingênuo. O que todos nós como brasileiros queríamos eram eleições diretas e não a troca de 6 por meia dúzia, como foi feito. O que fizeram para tapear o gado foi trocar o apresentador do espetáculo, que participou, compactuou e fez parte de toda a roubalheira. Porque caso você não tenha parado para pensar, quando você deu seu voto a Dilma, você votou também no Temer, que era o vice-presidente dela. Quando ela fundava o Brasil, Temer estava lá junto dela, participando de tudo. Então inverteram as posições e colocaram esse mesmo camarada sentado na cadeira dela. E o gado aceitou de boa. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai. Os protestos finalmente acabaram. E as leis que eram impossíveis ser aprovadas no governo Dilma agora estão indo pra frente nas mãos de Temer, e é a mesma merda no final de tudo isso. E uma prova definitiva do que eu sempre digo, que Temer é a continuação do governo do PT.
é que o próprio Lula, em 2005, já tinha tentado aprovar essa emenda, a PEC 241. Pesquise e você verá, contra fatos não há argumento. Eu sei que pode ter alguém que vai dizer: ah, mas Davi, na situação que nos encontramos é necessário que controle os gastos públicos. É verdade sim, você está certo, é preciso se cortar gastos. Mas mexer na saúde e educação, cara, isso deveria ser usado no último recurso. Inclusive, já prevendo isso, a Constituição foi criada justamente para impedir que um governo tomasse essa decisão. E por isso é que vão fazer uma emenda constitucional. Quando você ouvir essa palavra de emenda constitucional, esqueça, é apenas uma palavra bonitinha para gambiarra inconstitucional. O Temer está desesperado para que se aprove logo essa emenda. Ele sabe que quando o povo se der conta do que eles estão fazendo, por baixo dos panos, não vai ter como ele aprovar. A má fé desses caras é tanta que demonstram que eles não têm nenhuma boa intenção com essa PEC. É que eles não querem fazer essa lei por 1 ou 2 ou 3 anos. Eles querem pôr essa porra por 20 anos. Ou seja, o povo tá morrendo, sufocado, e eles espremem você ainda mais para tirar o restinho do seu oxigênio, o seu último fôlego. Porque como não fazem como Clodovil sugeriu? Não dão um exemplo de cima, cortando parlamentares, cortando as regalias dessa cambada que vive de sugar o suor dos brasileiros trabalhadores. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, digite aí quanto custa um parlamentar e você vai ficar enojado com o Brasil. Esses vagabundos custam um tal de R$1 bilhão para você, meu amigo contribuinte. Se eles estivessem agindo de boa fé, por que não aprovam um projeto do finado Clodovil de reduzir o número de parlamentar e começam a acabar de vez com essa superfaturação? Hoje, em qualquer lugar do Brasil que você for e fizer uma pesquisa, se um saco de cimento custar R$28, a prefeitura compra esse mesmo saco de cimento por R$300. As denúncias em todas as áreas estão aí. Se controlassem essa superfaturação, com certeza nós não precisaríamos de medidas desse tipo. Talvez nosso país nem estivesse em crise. Nós hoje estamos sendo literalmente destruindo de dentro para fora. Esses canalhas usam como argumento para aprovar a PEC o desequilíbrio das contas do governo. Esse é o principal argumento em defesa dela. Eles dizem que esse é o terceiro ano que o Brasil gastou mais do que arrecadou. O orçamento de 2016 prevê um déficit de 170 milhões. Novos déficits nas contas são previstos pela equipe econômica do governo, ao menos até 2018. Entre 2006 e 2015, a dívida pública do governo aumentou de 55,5% para 66,2% do PIB. No mesmo período, os gastos do governo foram de 16,7% para 19,5% do PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país a cada ano e serve como o principal indicador do desempenho da economia. A dívida brasileira hoje corresponde a 70% do PIB. Se nada for feito em 2020, será de 100%. E esses, meus amigos, são os principais argumentos que defendem a PEC. E é por isso mesmo que ela está sendo aprovada. Agora eu quero que você pense no quadro. Se os governos do estado dizem que essa pouca vergonha que você está vendo nas imagens acontece nos hospitais, onde se tem mais seguranças do que profissionais de saúde, a culpa é de poucas verbas, imagine o que vai acontecer agora daqui para frente. Estudo dos pesquisadores do IPEA, que se trata do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que a saúde pode perder até 743 bilhões nos 20 anos que essa PEC estiver valendo. Então, meu amigo, imagine essas imagens que você está vendo multiplicadas várias e várias vezes. Vai morrer muito mais gente, teremos mais greves em todas as áreas públicas. Sem contar que você também estará 20 anos mais velho. Você não vai tirar a gente, não. Você não vai tirar a gente, não. Não vou sair daqui. Nós não vamos sair daqui. Aqui é um local público. Nós estamos esperando. Então me dá um documento dizendo que eu não posso ficar aqui. Se você... Não, cadê o documento dizendo que eu não posso ficar aqui? Cadê? Onde diz que eu não posso ficar aqui? Você tá empurrando. Você tá empurrando. Você tá empurrando. Ei, sai de... Ei. E só em ouvir eu falar o que vocês estão passando, vem as lágrimas, né, meu amigo? Não é fácil. Embora muita gente não acredite na existência da elite maldita e ache que somos paranoicos quando falamos dos donos do planeta, dos senhores do mundo, fique sabendo que o maior motivo dessa situação a qual nos encontramos é a mesma que o nosso saudoso Enéas falou durante toda a sua vida. Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendia, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria.
e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os A dias. que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora e com a conivência da nossa classe dirigente servil e que está levando... Exemplifique. Desculpe, é para os nossos telespectadores, tem exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente o monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos o monopólio mundial, por 40 centavos de dólar e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo em pacotado por 3.405 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Essa é a grande razão do país estar nessa lasqueira. Nós pagamos juros em cima de juros, privatizamos muitos bens do Brasil. Eles querem ainda privatizar mais com a desculpa de diminuir as dívidas do país. E essa dívida é impagável, porque estamos falando de um monstro devorador que nunca fica saciado. Todos os países estão nas mãos deles, não adianta nos espremer, porque já estamos no caldo. A verdade é que quanto mais se privatiza, com a desculpa de abrir novos mercados, livre concorrência, mais o fumo entra. Como o sentido da própria palavra diz, privatizar estamos nos privando de um bem, passando para os estrangeiros que lucram ainda mais em cima de nós. Privatizamos a Telebrás em 98 por pouco mais de 22 bilhões. As desculpas que foram dadas na época são as mesmas de hoje. Vai melhorar o serviço, vai ficar mais barato. A dívida externa vai diminuir, e hoje aí temos TIM, Claro, Oi, entre outras. E pergunte aos seus pais se isso fez as contas ficarem mais baratas em relação àquela época. Se você fizer essa pergunta, com certeza você vai ouvir um não bem grande. Vai dar até pra ouvir daqui. E pra quem ainda defende essa merda de privatização, eu pergunto, me dê apenas um exemplo de privatização que ajudou verdadeiramente o país. A Telebrás é um ótimo exemplo de privatização, que mostra o que realmente significa privatizar e o prejuízo que isso gera. Surgiu a internet e hoje a linha telefônica é o principal meio de comunicação e o que mais gera dinheiro no mundo. E para onde está indo esse dinheiro que você paga a sua conta de internet? Os créditos que você põe no seu celular? Será que vai para os cofres públicos? Ou o verdadeiro destino deles é ir parar nos bolsos dos bilionários donos desse planeta? O Brasil hoje teria condições de comprá-la de volta se assim o quisesse? Pense bem nisso, meu amigo, porque essa PEC é mais uma armadilha desse tipo. E o povo tem que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Anotem bem o que eu vou dizer, mas essa PEC vai tornar a vida nesse país tão ruim, tão injusta, que o povo vai implorar para que se privatize mais o Brasil, a fim de diminuir a dívida externa, que seria a causa de estarmos assim. Pode me chamar de doido conspiracionista, mas eu acredito que esse é mais um plano da corja maligna para implantar um governo único. Eles vão forçar os países como o Brasil, através de crises financeiras geradas por eles mesmos, a venderem suas principais fontes de rendas, o que obviamente vai acabar com o poder público, e será apenas uma figura decorativa, sem poder nenhum. Nós já estamos ficando assim. Uma maneira simples de explicar como a nova ordem mundial e o governo único vai se estabelecer através da privatização. Pense comigo agora, para você vir aqui na minha casa, para você entrar, você vai ter que ter minha permissão ou de alguém que more na minha casa, e assim é que você vai poder entrar. Mas imagine que a gente vá no cartório e eu te venda a minha cozinha. A partir de agora eu não posso mais proibir a sua entrada, porque a cozinha já lhe pertence. A sala, o quarto, os banheiros são meus. Mas a cozinha, de onde vem a comida da casa, essa já lhe pertence. Através disso, você agora tem todo o direito, se por acaso eu agora ou alguém da minha família queira barrar sua entrada na nossa casa, você tem todo o direito de ir até a polícia e fazer valer os seus direitos. É exatamente assim que o governo supremo vai fazer. Como um presidente que queira consertar o país pode fazer alguma coisa contra se eles estão vendendo as principais fontes de renda do país? Se o governo inventasse de tomar, com certeza eles procurariam as Nações Unidas e fariam valer os direitos deles. Igualmente você faria indo até a polícia para fazer valer os seus direitos para entrar na minha casa. É exatamente igual, só muda o tamanho do exemplo. Se você é dono da principal fonte de renda de um lugar, você é dono daquele lugar.
Você não precisa ser dono de cada terreno no país. Basta você ser dono apenas das principais fontes de renda do país. E você automaticamente será o dono dele. Não tem pra onde correr. Essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. Tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Essas duas, por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente É uma a questão. transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Tudo lá, tudo Só não bem sabe claro. quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. isso. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre Terrível. total, o Terrível. desastre. Como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, né? Naquele cheque, né? Quando o senhor 13 fala bi- Vale, é a do Rio companhia Doce. Vale do Rio A Doce. maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Não, Vale não, do Vale Rio Doce. do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa, Em que governo foi isso o aí? governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue, né? E interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, Pois ninguém não. diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar lá, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se vendeu foi o controle das ações, né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional, é o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Deputado, e também nas telecomunicações? Telecomunicações. Aconteceu a mesma coisa? Mesma coisa. Terrível. Então perdemos o controle de minérios e das comunicações. Agora, hoje, eu estava vindo, um assessor me ligou que nós não temos mais o direito de exportar açaí lá do norte do país. Açaí, da minha região de onde eu vi. Porque o açaí agora foi, como é que te diz, patenteado lá fora.
Não tem certeza. Parece que açaí, nossa, Não, podemos mais. foi patenteado o nome açaí. Ah, sim, não, a frutinha, o frutinha? açaí, que eu conheço, eu sou da região. Não temos mais direito. Rapadura, Estamos desprotegidos. desprotegidos. Essa é a verdade. E pelo amor de Deus que ninguém venha falar aí nos comentários que a solução seria o anarcocapitalismo, um estado mínimo, porque essas são ideias de jirico. É a mesma coisa de um cara tá querendo roubar a sua casa e você pensar, o negócio é deixar logo a porta aberta. Simplesmente isso é um absurdo. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que tá aí, né, professor? Exatamente o oposto que tá aí. Exatamente o oposto. Agora voltando especificamente à PEC, lembre-se que a mídia manipuladora, sabendo como nós brasileiros não aguentamos mais os discursos e ações esquerdistas, que vem literalmente adiantando a agenda global e acabando com o país antes do tempo, aproveitou-se para mais uma vez manipular a situação a favor do sistema. Muita gente viu vídeos como esse, onde estudantes foram ridicularizados por falta de conhecimento técnico. O que tem a PEC 241? Acreditamos que a PEC 241, ela é prejudicial à educação pública e à saúde pública, porque Você tem conhecimento da PEC 241? Sim, a gente estudou a PEC 241, estudou que ela vai congelar os investimentos da saúde e educação durante 20 anos, e isso vai prejudicar o crescimento, a expansão e até mesmo daqui os 20 anos a manutenção do nosso campus e, enfim, de toda a educação pública e da saúde pública também. O quanto é investido hoje aqui para o IFSC? Eu não tenho conhecimento de quanto é investido hoje no IFSC, mas a gente sabe então, como que você sabe que vai congelar, a PEC 241 vai congelar esse investimento para vocês em 20 anos? Porque ela garante que não vai ser investido mais do que mais do que reposição da inflação durante esses 20 anos, e então vai atrapalhar. Quanto foi a inflação desse ano? Eu não sei. A maioria desses estudantes vão no embalo e não sabem realmente por que estão protestando. E o pior é que, de fato, eles são manipulados pelos esquerdistas que os usam como escudo. Precisar dessa representatividade que não funciona para eles. Mas o Edson, Edson, eu sei, mas o Robson Aires, ele é professor aqui? Robson Aires? É, o Robson, vem saindo aqui agora mesmo aqui, camisa amarela. Ocorreu uma palestra sobre... Ele é do PSOL. Ele é do PSOL, sim. Ocorreu uma palestra sobre o problema da Samarco e Mariana, e eles... A maneira de fazer o protesto, invadindo escolas, foi maldosamente planejada por eles. Eles sabiam muito bem que não teria como a polícia agir se tratando de menores, porém o tiro sempre sai pela culatra, porque ninguém em sã consciência vai aprovar invadir escolas, fechar, pichar, gerando tumulto que só fez uma criança perder a vida. No final dessas atitudes, quem sempre acaba se prejudicando é o próprio povo. O correto seria ter ido a Brasília, acampar lá no Planalto, fazer protesto na rua dos deputados, tacar ovo podre neles se fosse o caso. Aí com certeza eles teriam aprovação popular. Agora impedir crianças pequenas de terem aula só deu espaço à mídia para fazer o que eles realmente fazem melhor: manipular a população. E dessa vez ela fez isso de maneira descabida. O repórter aí, em vez de fazer o papel de informar a população o que estava acontecendo, ele vai no papel de defensor do sistema, como se estivesse ali para um debate, inclusive pedindo informações técnicas. Vai atrapalhar. Quanto foi a inflação desse ano? Eu não sei. Você tá me deixando meio constrangida. Por quê? As perguntas são difíceis para você? Não, porque você tá fazendo perguntas muito tendenciosas e eu tô... Se ele queria fazer um debate, ele deveria ter convidado alguém preparado para isso, ou pelo menos ter dito qual era a intenção da entrevista dele. Mas não pegar uma pessoa que não sabe se expressar bem para fazer uma coisa dessas, o que só prova o que dizemos constantemente sobre a mídia. Eles agem de maneira covarde e manipuladora. Infelizmente, o plano deles deu certo e as pessoas preferiram fazer chacota com a menina, ao invés de estudar a emenda e o que ela vai representar. Com certeza a mídia não está ligando se não tem médicos nos hospitais públicos. Eles ganham bem e frequentam o hospital particular quando precisam. Vão cortar e congelar as vagas da educação? Foda-se.
Os filhos deles estudam em escola particular, então eles não estão nem aí para a educação pública. Agora finalmente chegou a hora de eu falar a parte mais polêmica do vídeo, que provavelmente trouxe você que não é inscrito até esse canal. O porquê Bolsonaro não é um mito. Eu já fiz vários vídeos aqui onde eu cito que Bolsonaro, dentro das possíveis opções que teremos para 2018, é a nossa melhor opção. Eu volto a afirmar isso, mas deixando claro que ele não é um mito e nem nunca foi, e não chega a ser nem o dedão do pé de um Enéas, de um Clodovil, que mesmo com uma carreira curtíssima no Senado demonstrou ser um grande político, disposto a verdadeiramente mudar o Brasil para melhor. Você vai ver agora comigo tudo o que eu disse aqui no nosso vídeo ser praticamente confirmado por um depoimento de Bolsonaro. Preste bem atenção. Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic, representaria, ao final de um ano, uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic, ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. A grande injustiça que o governo faz no momento é exatamente a classe, a categoria que sempre esteve ao lado do Brasil e esteve, por ocasião do impeachment, ao lado de Michel Temer, visando, obviamente, a legalidade, é a mais prejudicada. Um jovem formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, pela Escola Naval ou pela Academia da Força Aérea, começa ganhando pouco mais de 7 mil reais por mês. Enquanto que o seu equivalente, os da carreira típica de Estado, começam, no mínimo, com 15 mil reais. O que faz com que o final da nossa carreira seja exatamente o equivalente ao início da carreira típica de Estado. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. Nós não temos gordura para queimar. Nós não temos como ter outra profissão. Nós trabalhamos no mínimo 60 horas por semana. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade, culminando então com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas o que nos entristece nesse momento é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a sua questão salarial. As evasões, que estão na casa de 240 capitães e tenentes por ano, 500 segundos e terceiros sargentos, vai aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito e muito triste é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Uma medida que levará simplesmente à proletarização das Forças Armadas. Pior do que aqueles que saem são aqueles bons jovens que não mais procurarão a carreira das armas. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Escute bem esse detalhe, vou até pôr de novo para você ver. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência
para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus. Veja que ele confirmou e ainda disse muito mais do que nós dissemos até agora no nosso vídeo. E ele não era a favor dessa maldita emenda, ia votar contra. Até aí você viu e está tudo bem. Agora veja que a verdade é uma só, nós não temos salvação. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão, PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos, também, em particular, pelo fato de que os integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Eu acho que não é preciso que eu diga muita coisa, porque vocês, meus inscritos, são inteligentes. E esse canal só é o que é graças a cada um de vocês. É por isso mesmo eu procuro informar vocês com a verdade, seja contra quem for. Porque eu não tenho um lado, não torço pra ninguém. Só sigo a Deus, esse sim merece ser chamado de mito na minha opinião, só ele. O resto é resto. Quando eu digo que não temos salvação, que tudo já está nas mãos dos senhores do mundo. Não que Temer vai contra eles, Bolsonaro vai causar contra a coja maligna. Basta você observar, meus amigos, o exemplo dos americanos. O próprio Donald Trump havia chamado a Hillary Clinton de criminosa e disse que a família dela deveria estar presa. Esse era o governo dele antes de ganhar as eleições. Só que depois da vitória dele, as coisas mudaram de figura. A criminosa passou a ser uma grande mulher nas palavras do próprio acusador. E ainda, Donald Trump disse que o país deve muito aos Clinton e que ia se unir a ela. Agora você tá vendo aí o mesmo com Bolsonaro. É aquela história que eu falei no nosso vídeo. Se você não viu ainda, por favor, assista. A história do capitão do barco. Seja qual for a embarcação que nós viemos a escolher, o nosso destino será o mesmo, só vai mudar a rota. Um capitão nos levará por águas mais calmas e fará a viagem ser mais tranquila. O outro pegará uma rota onde o mar é mais turbulento. Mas o nosso destino é o mesmo. É igual em ambas as situações. Eu quero que você entenda bem isso, meu amigo, e nunca mais chame Bolsonaro de mito ou qualquer um que venha aparecer, porque nenhum deles é mito. Eu só irei votar em Bolsonaro apenas porque os políticos que vão concorrer com ele, e possivelmente vão concorrer com ele, são pior do que ele. Só isso e mais nada. Essa é a minha opinião, você não é obrigado a concordar. Minha intenção aqui, meus bons amigos inscritos, é treinar você para perceber esse tipo de coisa, para que você não seja só mais um alienado pela rede. Questione, não se detenha nunca aos fatos apresentados aqui. Veja o que realmente representa a luta de ambas as partes. O quadro em geral, não só os indivíduos que estão discutindo ali tentando manipular você. Eu sei muito bem que para mudar alguma coisa nessa maldita agenda global, só mesmo com intervenção divina. Mas se pelo menos a cada dia nós conseguimos despertar mais uma pessoa da Matrix, se ela conseguir enxergar o que está acontecendo, nós já teremos feito muito pelo mundo e por nós mesmos. Diga não à PEC 241. Seja a esquerda que defenda, seja a direita. Nós estamos nessa por um país melhor, não importando quem o faça, se for o melhor e mais próximo do que Deus quer para todos nós. Se você ficou um pouco abatido com essa mudança de Bolsonaro e gostaria de saber o que vai acontecer, e se você realmente deve perder a fé, escute essas palavras e renove a sua força. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, seu soberano, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Nós vamos entrar no primeiro mundo. Diz que a mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, não nos respeitemos, destrói o conceito de nação, a coisa de família. Professor, é porque o nosso tempo está chegando ao fim. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, há ou não esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado.
Esse vídeo acaba aqui. Nos encontraremos de novo, se Deus quiser, na próxima semana, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas, horário de Brasília. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like, de mostrar para mais um amigo. Vamos juntos trazer mais um para a nossa família. Um abraço a todos e que o nosso Salvador proteja e guie você durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural. O gestor